Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar hoje do GARI 11, né? Esse fundo aqui, que é um fundo de tijolo, né? Tem aí várias lojas, né? Galpões aí alugados aí para várias empresas, né? De grande porte e com a maioria dos contratos atípicos, né? Ou seja, de longo prazo. Então aqui na página inicial aqui do site do fundo, né? Que é sempre importante você, investidor, acompanhar, né? Os relatórios gerenciais, né? E os comunicados, como esse aqui que ele trouxe, né? Um comunicado aqui no dia 2/7, que nós já vamos falar desse fundo, tá? Ele Mas hoje que, vamos dar segundo o Status Invest aqui, né? Fechou aí a 8,98, né? Ele tem variado aqui entre 7,45 e 8,98. E aí eu vou mostrar também que ele trabalha bem nessa faixa aqui entre 8 e 9 reais, né? É um fundo aí que costuma ficar um bom tempo aí estável, sem oscilar muito aí, aquelas oscilações, né, muito fortes aí nas suas cotações. Paga um dividendo yield de 11,56%, né? Como é um fundo de tijolo, é mais ou menos isso mesmo, principalmente agora com os juros altos. Mas antes da gente continuar, pessoal, quero agradecer o pessoal que tem inscrito aqui no nosso canal, né? Muito obrigado, continue assistindo os nossos vídeos, né? Recomenda, compartilha, faz aí sua crítica, né? Coloca aí sua sugestão aqui também nos comentários, tá bom? Vamos continuar aí com o vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui no relatório gerencial. Como ele divulgou, a gente só tem aqui do mês de abril, que é bom a gente dar uma olhada. Tem a última que ele divulgou aí do mês de abril, mas a gente tem aqui os vários meses, né, que a gente consegue acompanhar, por exemplo, aqui as receitas, né, do portfólio e do fundo, né? Ele que tem lojas, né, alugadas aí para a parte de logística, né, renda urbana, e tem aí os operações imobiliárias, né, os CRIs, e também tem renda fixas aí também no seu portfólio, tá? Então, se a gente olhar aqui, né, o total de receita aqui foi de 14.278.000 reais. Desse total, 7,5 milhões aqui foi da logística, né? A renda urbana, galpões aqui dentro dessa categoria, foi de 5,5 milhões, né? E resultado aqui de operações imobiliárias, né, os CRIs, foi de 1.117.000 reais. E a renda fixa trouxe aí 51.000 reais. Então, se a gente olhar aqui, né, a receita ela tem que, depois de setembro aqui, ela se manteve aqui no próximo dos 14 e 15 milhões. Aqui em dezembro teve um aumento, né, que também deve ter acontecido algum tipo de movimentos aí não corriqueiro, né, no fundo, né, para ter esse aumento aqui de receita, né. Quando a gente pega lá depois eu vou dar uma olhadinha lá no gráfico, a gente percebe que nessa faixa aqui desse mês teve uma oscilação bem forte, né, uma queda forte do fundo, né, e depois ele que janeiro, fevereiro, a faixa dos 15 milhões e agora em março, 14, março, né, e abril voltou aqui para os 14 milhões de reais, na faixa dos 14 milhões. Então, a gente, quando está analisando um fundo aí para colocar na carteira, tem que verificar essa receita, né, como que ela altera aí no tempo, né, e o que produz sua alteração. As despesas totais, né, também é outro ponto importante, né, ela não pode ficar aumentando, né, muito, né, senão tira aí parte do lucro, né, e aqui a gente consegue ver que o fundo, podemos dizer assim, que é bem estável, né, com relação aí às suas despesas totais, né, então está sempre aqui na casa dos 2 milhões, 3 milhões de reais, né. O mês de abril, que a gente verifica aqui, foi de 2 milhões e 12 mil reais. No mês, ou seja, nos últimos 12 meses, isso totalizou 33, ou próximo aqui de 34 milhões de reais. E aí ele traz também aqui as despesas patrimoniais, né, imobiliárias, diversas, né? Então, os dados importantes aqui da gente acompanhar. Distribuição de resultado, né? Então, aqui no mês de abril, né, que a gente está olhando, foi de 12 milhões 239 mil reais, né? E no ano, né, ou melhor, nos últimos 12 meses, isso totalizou 138 milhões 824 mil reais. O resultado por cota, né? Então, aqui é 8 centavos por cota, né? No mês de abril, que é mais ou menos, a gente verificar aqui, é a faixa com que ele, no pagamento aí dos proventos, né, dos seus dividendos, né? E em 12 meses, isso equivale aí a R$1,05. Então, alguns números aqui da carteira do fundo, né? Então, ele tem 39 imóveis, né, na sua carteira,
tipologia aqui dos ativos, né? 2 logístico, né? E renda urbana. Tipo de aluguel, né? 100% atípico, né? Com multa integral. Então, se a empresa entregar o imóvel antes, ela tem que pagar essa multa, né? Prazo de aluguel, em média aqui, 12 anos e meio. Tem 6 locatários aqui, high grade. E está localizado aí em 14 estados do Brasil. Então aqui a gente consegue ver que é um fundo aí em vários estados do Brasil. E aqui os seus principais, né, inquilinos, né? Então, Grupo Mateus, Pão de Açúcar, tá? Carrefour e outras empresas. Então aqui a gente consegue ver que 74% é renda urbana, 26% logística. Nós temos aqui também a geografia dos imóveis, né? Então, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso do Sul, e 26% aqui em outros. Distribuição aqui de inquilinos, né? Então, tem o Carrefour, BAT, Mateus, RGPA, né? iLiquid e Almanara. E contratos de locação, né? 100% aqui atípico, ou seja, com média aí de 12 anos de contrato. Então, fundo aí bem interessante, né? Que tem a longo prazo aí uma garantia de receita perene. Então a gente consegue ver aqui no gráfico, né, que é um fundo que se mantém um bom tempo, né, dentro de uma faixa. Aqui ocorreu um evento lá nesse mês aqui de dezembro, a gente até consegue verificar que lá nos dados lá do mês de dezembro a gente vê que teve um aumento lá de receita. Então não sei se foi o que aconteceu lá com o fundo, que ele teve uma queda bem forte. Saiu aqui da faixa dos 9 e chegou a, nesse dia aqui, no dia 16 do 12, né, e no 7,75. Tentou recuperar, depois voltou aqui e agora se recupera, né? Chegando aí já de novo nos R$9. E o que a gente deve verificar é que ele deve se manter aqui, ó, por um bom tempo, né? Principalmente com a informação que eu vou trazer para vocês agora, que eles divulgaram no dia 3, né? Então é um fundo aí que você pode, como você precisa diversificar, né? Você não pode ter papéis só de fundo só de papéis ou fundo de fundo, né? Você tem que ter também fundo de tijolo, e esse aqui pode ser uma boa para você estudar e analisar aí para a sua carteira. Então a gestora do fundo vem comunicar que estão em tratativas, né, comerciais para a venda de 10 lojas de propriedade aqui do fundo, né? Ou seja, 10 das 39 ele está vendendo 10, atualmente alocadas pelo Grupo Mateus, né, e Grupo Pão de Açúcar. Adicionalmente, as tratativas envolvem a assinatura de um documento entre o fundo e o proponente, né, a parte fora. Né? Então ele vai vender aí 10 lojas, né? E isso vai refletir tanto na desalavancagem do fundo, como lucro aí também para o fundo, que provavelmente deve distribuir parte, apesar que aqui o documento não traz essa informação, né? Então ele fala aí que o portfólio, né, que está em venda aí são 10 ativos, né? Que está atualmente locados, né, por essas duas empresas. Aqui ele traz a proposta, né, para os imóveis, né? Gira aqui em torno de 464 milhões e 485 milhões e meio. O fundo registrará uma redução, né, caso ele faça essa venda, né? O fundo vai registrar uma redução aproximada de 355 milhões de reais aí em sua alavancagem, né? E um lucro bruto estimado aí aproximado entre 135 milhões e 156 milhões de reais. Deve trazer aí por cota entre 0,91 e R$1,06. Representar aí, né, um reforço, né, nas suas disponibilidades entre 110 milhões e 130 milhões e meio aqui de reais, equivalente a uma taxa Selic de 18, IPCA mais 18% ao ano. E na sequência eles devem divulgar aí o andamento aí das negociações. Então é isso, pessoal, é um fundo que tem aí muitos imóveis, zero de vacância, e agora está aí com essas vendas de 10 lojas do fundo, né? Então de 39 vai vender 10, deve ficar aí com 29 lojas. Isso aí deve alterar, mexer aí tanto no seu patrimônio quanto aí em distribuição aí, talvez um valor que ele deve, parte desse valor deve ir para os seus cotistas, né? Normalmente é o que acontece quando um fundo faz aí venda de ativos, né? Então vamos fechando aí o vídeo, agradecendo mais uma vez o pessoal que tem assistido aqui os nossos vídeos. Muito obrigado e um abraço a todos.